Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de inequação do segundo grau. Se você quiser saber mais sobre inequação do primeiro grau, você tem que voltar um vídeo no card que está aqui em cima. Vem comigo nesse exemplo, ó. X ao quadrado menos 3x mais 2 é maior do que zero. Como eu encontro o conjunto que satisfaz essa inequação? Bem, repara que eu tenho uma função do segundo grau envolvida aqui nessa inequação. Eu vou chamar essa função de f. O primeiro passo é encontrar as raízes de f. Bem, eu vou dar uma adiantada, né? Se você pensa por soma e produto, a soma dessas raízes tem que dar 3, que é o menos b sobre a, e o produto tem que dar 2, que é c sobre a. Quais são os números que a soma dá 3 e o produto vai dar 2? Esses números são 1 e 2, pessoal. Então, a primeira raiz aqui é 1 e a segunda raiz é 2, porque a soma dá 3 e o produto vai dar 2. Agora sim, eu vou dar uma olhadinha para o gráfico ou para o esboço do gráfico. Eu vou marcar aqui o eixo x e presta bem atenção comigo, ó. Essa função é uma função quadrática, o gráfico dela tem formato de parábola. O a, né, que é o coeficiente de x ao quadrado, se você olha lá, é 1, ok? Se é 1, quer dizer que essa parábola tem concavidade para cima, então tá aqui, ó, o esboço do gráfico é esse. Uma parábola com concavidade para cima, que corta o eixo x em dois pontos. Esses pontos são as duas raízes, ó, 1 e 2. Repara que antes do 1, o gráfico está acima do eixo x, logo nesse intervalo, essa função tem imagens positivas. Entre 1 e 2, o gráfico está abaixo do eixo x. Logo, nesse intervalo, as imagens são negativas. E para finalizar, após a raiz que é 2, o gráfico está acima do eixo x de novo. Logo, as imagens são positivas. Mas presta bem atenção, lá no início eu queria saber quais eram os intervalos que satisfaziam essa inequação onde f é maior do que zero, ou seja, onde f é estritamente positiva. Bem, f é estritamente positiva no intervalo que vai de menos infinito até 1 aberto. Por que aberto no 1? Porque o 1 é raiz. Se eu coloco 1 fechado, aqui teria que ter um maior ou igual, né? Nessa função não pode ser igual a zero, tudo bem? E também aberto na outra raiz até mais infinito. Escrevendo isso, né, no formato aqui, a gente tem o conjunto de solução assim, x pertence aos reais, tal que x deve ser menor do que 1 ou x deve ser maior do que 2. Ou, se você preferir, no formato de intervalos de menos infinito até 1 aberto, união com 2 aberto até mais infinito. Bora para o próximo exemplo? Segundo exemplo, pessoal. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui uma inequação produto. Por que, Everton, uma inequação produto? Porque eu tenho duas funções envolvidas, eu vou chamar essa de f e essa aqui de g, e eu estou multiplicando uma pela outra. F vezes g tem que ser menor do que zero. A gente vai olhar para cada uma delas separadamente, depois a gente vai tentar juntar. Primeiro, estudo do sinal da f. Ó. Então, vem comigo. Olhando para a função f, que é essa aqui, ó, x ao quadrado menos 1, se eu igualo a zero, eu encontro duas raízes, né? Já vou direto aqui. O x deve ser igual a mais ou menos 1. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhadinha para o esboço do gráfico. Se eu tenho aqui o eixo x, eu sei que essa parábola ela tem concavidade para cima, porque o a é positivo, e ela corta o eixo x nas duas raízes, então aqui em menos 1 e aqui no 1. Antes do menos 1, eu tenho imagens positivas, entre menos 1 e 1, imagens negativas, após o 1, imagens positivas. Está aí o estudo do sinal da função f. Agora vem comigo que a gente vai estudar o sinal da função g. Ó. A função g, ela é a função 2x ao quadrado mais 5x mais 2. Se a gente iguala a zero, eu já vou adiantar aqui, você vai encontrar duas raízes, ó, menos 2 e menos meio, tudo bem? Bem, olhando para o esboço do gráfico, eu sei que esse gráfico também tem concavidade para cima, ok? Eu sei que ele corta nas raízes, então na ordem menos 2 e menos meio.
Antes do menos 2, imagens positivas. Entre menos 2,5, imagens negativas. Depois de meio, imagens positivas. Agora sim, eu tenho condição de montar a minha tabela de estudo do sinal. Então vem comigo, ó. Estudo do sinal. Ó. Estudo do sinal. A gente vai posicionar aqui, ó, a função f, a função g e a função f vezes g. Vou começar colocando as raízes em ordem. Bem, eu tenho 4 raízes para posicionar na minha tabela. Tem menos 1 e 1, tem menos 2 e menos meio. Né? Eu vou começar, né, pela menor delas, que é menos 2. Então, colocando aqui, ó, menos 2. A próxima é menos 1. Depois eu tenho menos meio. E por último eu tenho mais 1. Então, tá aí, pessoal. Minha tabela está pronta. A gente agora vai colocar os sinais que a gente encontrou. A primeira função, antes de menos 1, é positiva. Então, positiva antes de menos 1. Após menos 1, ela é negativa até chegarmos em 1. Depois de 1, positiva novamente. Já a função g, ela é positiva antes de menos 2. Negativa entre menos 2 e meio. E após menos meio, ela é positiva. Concluindo aqui, ó, mais com mais na multiplicação dá mais com menos dá menos com menos dá mais com mais dá menos e mais com mais também dá mais. Eu estou interessado nos intervalos onde esse produto é menor do que zero. Menor do que zero, aberto nas raízes, porque tem que ser menor, não menor igual. E até nesse intervalo aqui é negativo, nesse intervalo aqui também é negativo. Então, para finalizar, a solução dessa inequação é todo x real, tal que x esteja aqui entre menos 2 e menos 1, ou ainda x esteja entre menos meio e 1. Se você preferir, no formato de intervalos, fica assim, né? Aberto em menos 2 até aberto em menos 1, união com aberto em menos meio até aberto em 1. Bora para o último exemplo? Para fechar, pessoal, vem comigo o último exemplo. Temos agora uma inequação quociente. Bem, por que quociente, Everton? Porque eu estou dividindo duas funções. Eu vou chamar essa de cima de função f e a de baixo de função g. A gente vai começar analisando cada uma dessas funções. Então, eu vou analisar o sinal da f, depois o sinal da g, e depois a gente monta a tabela de estudo dos sinais. Vamos nessa? Começando pela f, pessoal. Tá aqui, ó, função f menos x ao quadrado mais 4x mais 5, se ela é igual a zero, eu encontro duas raízes. As duas raízes são menos 1 e 5. Só para adiantar aqui, depois se você quiser conferir, faz aí delta, bhaskara, aquela coisa toda, tá bom? Bem, o estudo do sinal então fica assim, ó, eixo x. Eu sei que a parábola dessa vez tem concavidade para baixo porque o a é menos 1, o coeficiente do x ao quadrado. Então, se ela tem concavidade para baixo, cortando nas duas raízes, que são menos 1 e 5, eu sei que antes do menos 1 ela tem imagens negativas, entre menos 1 e 5 imagens positivas, depois do 5 imagens negativas. Agora, vamos olhar para os sinais da g. Bem, pessoal, g de x é a função que é x ao quadrado mais 4x, eu igualo a zero, eu encontro as seguintes raízes. Bem, a primeira raiz aqui é 0 e a segunda raiz é igual a menos 4. Então, olhando agora para o gráfico, eixo x, a parábola dessa vez tem concavidade para cima. Por quê? Porque o a é igual a 1, que é o coeficiente de x ao quadrado. Cortando nas raízes, ó, minhas raízes são 0 e menos 4, ou na ordem, né, menos 4 e 0, para ficar melhor. Eu sei que antes de menos 4 ela é positiva, entre menos 4 e 0 imagens negativas, após 0 imagens positivas.
Montando a tabelinha agora de estudo dos sinais, ó. Vem comigo. Estudo dos sinais. Tá aí, ó, posicionando aqui a função f, a g e a f dividido por g, vamos colocar agora as raízes. Fica assim, ó, a menor das 4 raízes é menos 4. Depois eu tenho menos 1. Na sequência eu tenho 0. E por último eu tenho 5. Então, transferindo aqui para baixo, ó, menos 4, menos 1, 0 e 5. Botando aqui os sinais da função f, eu sei que a função f antes de menos 1 é negativa. Então, ó, negativa, negativa. Entre menos 1 e 5 ela é positiva. Ó, positiva, positiva. Após o 5, negativa. Tá aqui. Agora, colocando os sinais da função g. Antes de menos 4, positiva, positiva. Entre menos 4 e 0, negativa, negativo e negativo. Depois de 0, positivo, positivo, positivo. Então, fazendo aqui a análise dos sinais, pessoal, numa divisão menos com mais dá menos com menos dá mais com menos dá menos com mais dá mais, menos com mais dá menos. Eu estou interessado nos intervalos onde essa função é maior ou igual a 0. Eu vou separar os intervalos que são positivos a princípio. Eu tenho esse aqui e tenho esse aqui. Agora vamos olhar com carinho para as raízes. Repara, as raízes do numerador, elas podem ser fechadas para eu ter essa divisão igual a 0. Então, quais são as raízes do numerador? Menos 1 e 5. Então, em menos 1 fechado, em 5 fechado. As raízes do denominador não podem ser iguais a 0, porque eu teria uma divisão por 0 e isso não existe. Então, aberto no menos 4, aberto no 0. Acabou, pessoal. Está aqui, ó, solução. X pertence aos reais. Tá o quê? X tem que ser maior do que menos 4, menor ou igual que menos 1. Ou ainda, x tem que ser maior do que 0, menor ou igual que 5. No formato de intervalo, se você preferir, a nossa solução fica assim, ó, aberto em menos 4 até fechado em menos 1, união com aberto em 0 até fechado em 5. É isso aí, pessoal. Inequação do segundo grau, estudo do sinal de uma função quadrática, inequação produto e inequação quociente. Viu como é fácil? A gente fica por aqui. Até a próxima aula ou até o próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!